Saudações pessoal, aqui é o Daniel novamente e estamos para fazer mais um tutorial rápido de Cjor para explicar, apesar do sistema ser grande, né? A gente está tentando explicar de uma forma dinâmica, de uma forma rápida. Então vamos lá, no último tutorial nós paramos aqui em magias e psiquismo. Tá? Vamos voltar lá para o nosso menu. Qual foi a ideia da magia? Nós tentamos criar um sistema de magia que fosse livre para os jogadores, sem você seguir um grimório, sem você seguir uma tabela, sem você ter mágicas prontas ali, ok? Pense um pouquinho em Avatar. Você é livre para modelar, para moldar, para criar a sua magia do jeito que você quer, desde que, lógico, você tenha, né, consiga arcar com os custos. Como que funciona a magia em Cjor? Você precisa de 4 passos em magia. Eu preciso criar ou capturar o elemento. Então, se eu estiver num lugar que existe esse elemento, eu posso só capturar e trazer ele para mim, que é um jeito mais fácil. Se eu estiver num lugar que o elemento não existe ali fisicamente, eu posso tentar criar ele, que é muito mais difícil. Logo depois você tem que controlar esse elemento, então não adianta te trazer 2 kg de barro, de terra e só trazer. Você tem que controlar ele, você tem que manter ele sob o seu controle. Moldar, aí vai você querer, quero fazer uma parede de pedra, uma lança de pedra, chuva de granizo. Você vai moldar isso daí. E executar a magia. Tá? E dentro desse executar a magia, existe, obviamente, o dom de você dar dano ou de você curar. Então ele tem que ter essas 4 habilidades, ele tem que fazer esses 4 processos, você tem uma habilidade aí que é de estudo, que você consegue cortar um desses processos, mas você tem que passar por esses 4 passos aí, tá? Que aí sim são 4 turnos, ok? Independente do seu TA. Então você tem 2 escolas ali. Nós temos as escolas elementares, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? E você passa por esse processo, ok? De capturar, criar, moldar, executar, e você vai trabalhar com os elementos, que é o elemento terra, fogo, água e ar. Até esse momento os alunos, né? Eles aprendem apenas eles não conseguem executar de forma a dar dano na cura. Eles aprendem apenas esses passos. Logo depois eles passam para as escolas existenciais. A escola existencial ela é composta de vida e morte. Tá? O que vai acontecer? Ele vai aprender a fazer água dar dano ou fazer água curar. Ele vai aprender a fazer o fogo dar dano ou curar. Tá? Então ele vai conseguir fazer essas 2 coisas. Isso daqui, essa escola existencial, é a hora que alguns magos se separam e esquecem a parte um pouco elemental, né? E se distanciam querendo virar, onde tem a explicação da necromancia, da alquimia, tá? Eles não são ligados tanto aos elementos, então eles são ligados mais a essas escolas de vida e morte. Tá? Como que vai funcionar? Cada elemento tem suas propriedades, então nós temos aqui terra, fogo, água e ar. Cada um tem seus pontos de cura, cada um tem seus pontos de dano, cada um tem os seus TAs que consome para esse tanto de elemento e quanto consome de energia. Então aí você já limita. O cara que tem energia bastante e também TA, não adianta só ter energia, senão é um maguinho de merda, compra uma gema de 10 milhões de pontos e vai sair magia para todo quanto é lugar. Ele tem que ter o TA também. Tá? Então muitas vezes a energia vai ser limitada pelo TA. Ele pode dar esse dano, ele pode bater, tá? E aumentando isso daqui. Cada vez que ele dobra, né, ele consegue dobrar aqui também o ponto de dano ou ponto de cura. Você tem as mesmas regras para quem quer concentrar, tá? Então ele pode concentrar mais um de energia, mais um de TA para mais um ponto de dano ou vida. Para quem quer manter, então uma pessoa ergueu ali, fez o fogo, ele quer manter por mais turnos, tá? Ele quer manter a pressão, então ele tem a regra para manter.
e a regra para ampliar. Pô, eu preciso de uma chuva de adagas, mas essa chuva de adaga não vai pegar um hexágono, precisa ampliar, precisa pegar 10 hexágonos, tá? Então você tem todas as regras, com isso a pessoa fica livre para criar a magia do jeito que ele quiser. O que vai ser o que é bem interessante na mesa, porque o jogador tem umas ideias muito bizarras, muito mirabolantes e saem umas coisas bacanas ali. Nós temos os danos de cada elemento, tá? Então cada elemento tem o seu dano de contusão, perfuração, corte, né? Porque, por exemplo, terra, você pode mandar um bloco, você pode mandar uma lança, você pode, né? Uma espada de pedra, o que você quiser aí, tá? Alguns elementos não tem dano por queimadura, alguns tem dano por asfixia, tá? Todos eles você consegue soterrar o cara de algum jeito, né? Tá? É lógico que no fogo o cara vai morrer queimado antes de soterrado, né? Por isso que o dano de fogo é bem mais forte, tá? Mas você tem os danos aqui. E a resistência e vida dos elementos. Isso daqui a gente já fez bastante com magos. É muito bacana, pessoal. Dá uma luta bem bacana de magos contra magos, né? Então vocês têm aí a resistência, né, dos elementos contra armas, tá? Então, por exemplo, desde que sejam mágicas, né? O fogo não vai segurar, o ar também não, mas você tem uma resistência aí da terra, tá? É o que dá de dano, tá? Isso aqui é o que dá de dano recebe de dano, então é o dano da espada vezes isso daqui para quanto você recebeu no seu elemento, tá? Então terra contra terra, quanto dá de dano, né? Terra contra fogo, terra contra água, terra contra ar, tá? E a vida. Então dá uma batalha legal aí de magos de elementos, tá? Bom, resumido, né? Lógico, vocês têm que ler, tem que dar uma lida aí para entender bem essa regra, mas funciona bacana. Batalhas de magos finalmente ficou interessante, tá? Eu sempre achei magia nos sistemas meio furada, meio chato, e todo mundo sabe que mago é legal quando você é foda, mas quando você tá no começo, você sofre, e aqui ficou bem bacana pra você já começar a fazer uns estraguinhos logo no começo, né? Classes de magos. Então nós temos aí os magos de base, tá? É a maior parte dos magos existentes, formando também a classe mais numerosa de todos. São aqueles que frequentaram por completo uma escola de magia até o final e optaram por permanecer dentro de uma ordem, geralmente ligados por laços de amizade criados durante os estudos. Eles dominam todos os elementos de modo equilibrado, sem se destacar dos demais. Magos de combate são a classe guerreira dos magos, podendo eles terem se especializado somente em um elemento ou não. São os magos que utilizam somente a escola existencial da morte para causar o dano máximo possível em seus inimigos. Magos clericais é o contrário dos magos de combate, né? Usam só a escola de magia da vida, né? Magos especialistas consistem naquele que se especializar somente em um elemento, se destacando em conhecimento e aplicação dos demais. Em geral, são magos que se destacam demais com um elemento e são separados pelo mestre para se dedicar somente àquele elemento. Então, é o especialista. Aqui também, né? E magos existenciais. Eles recebem o título apenas por terem frequentado uma escola de magia, mas são aí que vocês escolhem. Surgem as três classes, que são druidas e curandeiros, alquimistas e necromantes, tá? Então tem todas as explicações, todos os modos de vida de druidas e curandeiros. Os alquimistas também, né, que fazem feitiço, armas mágicas, metais, são os alquimistas. E os necromantes, estão todos eles aqui explicadinhos, ok? Mesma coisa para os elementos, vocês têm aí, né, vida e morte, tá? Quanto custa cada um, os seus efeitos, tá? Aí você tem que ter os efeitos de curar mentais, curar destreza, poção, feitiço, blá, 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 e por aí vai, tá? As suas fontes de energia, opa, cadê? Fontes de mana, tá? Você pode fazer essa fonte de mana, sua fonte de mana, através de pacto, fé ou pacto, o que seria? Através de um deus, uma entidade. Então, através de uma entidade pequena, média, grande, deus, semideus, o quanto ele vai dar de bônus e o quanto ele vai dar de TA. Isso daqui fica a cargo do mestre, tá? Senão é lógico, todo mundo vai querer ter um pacto com um deus ou um semideus para ter poder infinito, tá? Mas fica a cargo do mestre aí. Gemas de energia, que é o comum, né? O mais comum no mundo de magia. Então vocês têm aí quanto custa para criar, quanto custa para fazer, quanto pesa,
tá? E as regras e assim por diante. Ok? Lembrando que gemas você nunca pode deixar zerar, senão ela não regenera. Almas, então vocês têm aí o que eu falei para vocês lá atrás, ó, o estágio que a alma está do personagem, o quanto vai gerar de mana e o quanto vai custar isso daí. Então, a partir de uma alma incolor, você já tem que pagar e fazer sacrifício, fazer um pacto, tá? Então, tá aí todas as tabelinhas para os necromantes de plantão começarem a arrancar as almas aí dos inimigos, ou dos amigos também, né? Necromante não tem nada. Espectros, que também podem te fornecer energia, tá? São serviçais, né? Com almas lá embaixo, né? Negra. Tá? Então, no caso, os espectros estão aqui no Negra, eles podem fornecer isso para vocês, desde que vocês os controlem. Existencial, que é a sua própria magia, a sua fadiga, vamos dizer assim, né? Que é a mana existencial calculada pelo VIT mais o fôlego. Tá? Então, você tem aqui a existencial, o VIT mais o fôlego. E aí você tem... O legal da magia, do existencial, é que toda vez que o mago zera ou chegue a quase zerar, ele vai ganhar cicatrizes pelo corpo. Tá? Cadê? Caso o mago esgote sua fonte de mana, ele recebe uma cicatriz pelo seu excesso de uso. O local fica à escolha do mestre ou do jogador. Vocês entram em contato um com o outro. A segunda vez que esgote a sua fonte de mana, as cicatrizes irão aparecer em locais visíveis como mão, braços e pernas. Após a quinta vez, as cicatrizes irão aparecer no rosto e após a 10ª começam a aparecer deformações pelo corpo todo. Então, o cara que optar usar só a dele já sabe que é poderoso se ele começar a deformar, né? Runas, temos aí todas as explicações das runas, tá? Aí todas as explicações de como funciona a parte de runa, de armazenar magia, mas é mais usado aí por alquimistas, por druidas, né? Porque você tem que armazenar, deixar fazendo, conseguir, por exemplo, arrancar uma alma, ninguém vai ter 500, 300 pontos, né? É a runa que vai fornecer isso daí porque passa tempos, ok? O custo, né? Então tem aqui o que você vai fazer com runa, custo de feitiço, quanto de energia gasta total e quanto leva, né? Vai ficar 4 horas, 3 horas, tá? Então as runas fazem esse serviço. Bom, vamos lá para o psiquismo, tá? O psiquismo, no mundo de Shalks Fantasia existe psiquismo, aí vai de cada mundo se existe ou não, tá? Mas o psiquismo geralmente é usado em tempos atuais ou futuristas, né? O psiquismo ele funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você tem os elos aí através de dom, gemas, elo, mecânico, drogas e ligação. Tá? O psiquismo você trabalha com conexão. Então o psi ele precisa fazer a conexão dele com um desses sentidos, tá? Que seria sentidos não, desculpa, um desses dons, né? Que seria o dom de destruição, regeneração, teleporte, levitação, telepatia e sentidos. E os passos para ele fazer isso funcionar é concentração, conexão e ação. Tá? É um pouquinho mais complicado o Psi, tá? Mas seria bacana o pessoal ler. Mas como que funciona? Você tem um nível Psi, tá? Porque é o seu QI mais QE. Tá? Quanto maior esse nível, mais conexões dessas daqui ele consegue ter. Então, por exemplo, de 10 a 15, ele permite uma conexão. Okay? A 16, 2 conexões. Então ele pode ter destruição e regeneração. Tá? Ele pode ter mais de um dom. Não tem. Tem que escolher um desses e ter um desses dons aí para trabalhar. Não é, eu tenho um, então cada hora ele escolhe um. Não, é um só e fixo. Ok? Ação, né? Que ele vai colocar em prática aí, né? Tá? Nós vamos ver mais para frente. Né? As fontes de energia dele, que é o próprio dom que ele tem no corpo. Tá? Que ele vai usar como se fosse a magia ali, as gemas, tá? Então ele pode usar como magia, como eu expliquei para vocês, em Shalks existe, então ele pode usar como parte de coisa. O elo, tá? Ele trata-se de 2 PCs compartilhando seu dom, podendo dobrar sua quantidade de fonte de poder.
Tá? Então são dois aí que estão compartilhando ele, e eles podem estar longe. O que permite o elo? Cada um pode ver o local em que o outro se enxerga e sente. Tá? Os danos são sentidos por ambos, porém só o que recebeu o dano real contabiliza os pontos. O outro só sente a dor, mas não contabiliza quem está compartilhando. Tá? Você tem um mecânico, que é através de implantes, né? Tá? Então o mestre pode criar a parte de implantes. Tá? A gente deixou bem livre de ter alguns exemplos de implante, tá? Como funciona os implantes, como funcionam os pontos, tá? Mas como em Shalks o Psi surgiu no período futurista do mundo, então muitos aí, para aumentar os dons deles, eram através de implantes. A gente chama de mecânicos, mas são implantes mentais, aí, implantes de diversas partes. Tem toda uma explicaçãozinha bacana aqui. E é lógico, você pode combinar mecânicos com drogas. No mundo apocalíptico, é muito difícil encontrar os dois, porque os dois são dependentes. O mecânico, tá? Isso daí é um jeito do laboratório, vamos dizer assim, da empresa responsável, manter o dom, o poder sobre o psi. Se ele tem um dom dele ligado a drogas, ou mecânico, é lógico, ele tem que estar sempre vinculados daí, porque o cara não vai conseguir fazer a droga para ele, né? Então as drogas também conseguem ampliar isso daí, tá? E você tem a ligação, um patrono, no caso aí, né? Vamos dizer, é um psi mais poderoso. O elo são dois iguais, tá? A ligação é um patrono, um cara mais poderoso, compartilha os pontos com você. Então, muitas vezes é o peão que vai na frente para o poderoso não se expor, tá? Você também tem as tabelas aqui, tá? De danos, consumos, ok? Para vocês é um pouco mais simples, mas você tem a tabela aqui para vocês trabalharem também. Bom, espero que a gente esteja conseguindo explicar de uma forma rápida. É lógico, a gente está falando muito rapidamente, não entramos com detalhes, tá? É bom vocês lerem o livro para vocês poderem entender e trabalhar com isso daí. Vamos lá. Hábitos. Hábitos é aquilo que define o seu personagem, tá? Nós temos uma página só, tá? Então o jogador tem que criar 5 hábitos à vontade, ele cria. Tá? Então, ler antes de dormir, mexer no cabelo com fio nervoso, cantarolar, nós temos alguns exemplos aqui, cada um custa um ponto. Okay? Personalidade. Então, a parte de personalidade, você tem aqui na tabelinha custo dessa personalidade, descrição da personalidade e o bônus. Às vezes tem alguns que dão bônus, mais 1 de SA, mais 2 de QI, tá? Então você tem uma tabela inteira de traços de personalidade. Isso daí é ligado na psicologia ao id, ego e superego. É a parte que o seu personagem vai ganhar pontos de representação, que o mestre vai dar pontos de representação, são aqui, hábitos e personalidade, ok? Por quê? A personalidade, é bom o cara sempre ler, né? Avareza, bom senso, bom humor, tá? Brigão, borderline, compulsivo, calculista, tá tudo aqui, o quanto custa e o que é, para você interpretar, tá? Então cobiça, vamos pegar por exemplo cobiça. Cobiçoso é aquele que deseja tudo aquilo que não lhe pertence, visando os bens e conquista dos outros. A cobiça visa a ambição, desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glória, etc. Se o cara não é isso na vida real, o personagem dele vai ter que representar. Ok? Cleptomaníaco, carente. Carente possui uma necessidade constante de atenção e carinho, muitas vezes se sentindo abandonado quando não recebe a atenção que ele acha necessário. Então, quanto mais aqui, o mestre pode obrigar, né? Você tem que colocar tantas, mas essa parte aqui é legal. Quanto mais a pessoa tiver, mais pontos eles tiverem, mais real vai ficar o personagem, mais representativo vai ficar o personagem, tá? O personagem representar e mais pontos ele vai ganhar no final aí de representação, né? Então um jogador que não quiser colocar isso vai ter poucos pontos de representação para o mestre poder dar no final, tá? Tem tudo aqui, ó, narcisista, obsessão, piromaníaco, psicótico. Nós tentamos abranger o máximo possível. Conversei com tem toque, transtorno bipolar, teimosia de risco. Conversei com psicólogos, amigos meus, tá? Me ajudaram a construir essa parte. Então é bem focado, bem baseado em coisas reais que existem. Então é legal você ler, vale muito a pena acrescentar para a interpretação do seu personagem. Qualidades naturais.
qualidades naturais. O seu personagem tem dois tipos de qualidades: as naturais, que ele nasce, e as adquiridas, que ele aprende. Uma pessoa pode nascer ambidestra e ela pode aprender a ser ambidestra. É lógico, quando a pessoa nasce, o dom dela é melhor do que a que ele adquiriu. O cara que nasceu ambidestro, ele vai ter mais vantagem do que o cara que comprou ambidestria. Tem algumas coisas que não tem como você nascer com ele, né? Por exemplo, o alfabetismo. Você tem que aprender a ler e escrever, tá? Mas alguma raça, por exemplo, aqui você pode construir suas raças: asa, braço extra, escamas. Isso você nasce, isso ninguém vai adquirir, tá? Então esses dois capítulos aqui estão dedicados a isso, tá? Então nós temos aqui qualidades naturais. Quando ele tiver com essa letrinha E na frente, ela é de espécie. Ela não pode ser comprada a não ser que seja espécie. Andar sobre líquido, tá? Se você não é Jesus, você não vai poder andar sobre líquido. Você vai ter que ser uma espécie que ande sobre líquido, ok? Amadurecimento precoce, acima da influência de idade, anfíbio, você tem que ser uma espécie, tá? Autodidata e por aí vai. São coisas que vão te ajudar, vai te dar bonificações nas suas habilidades, nas ações com o seu personagem, né? Facilidade para línguas, você vai querer aprender uma língua, infravisão, hipoalgia, imortalidade, tá tudo aí, tá? Eu vou até super pulo, tem muita coisa mesmo. Mesma coisa para qualidades adquiridas, tá? As qualidades adquiridas também vão ajudar você bastante. Abençoado, aliados, fama, erro minimizado, firmeza em mãos, força ampliada. Tem bastante coisa para combate, fúria de combate. Então você tem a fúria controlada, vocês vão ver que eu vou ter a fúria de defeito, que é a fúria descontrolada, tá? Noção de terreno, aprender, tá tudo aqui. E para defeitos, tá? Os defeitos também, o personagem é obrigado, na tabelinha lá de personagens, vocês têm o quanto que o personagem tem que comprar de defeito, então ele é obrigado a gastar tanto ponto de defeito. No personagem de 300 pontos ele é obrigado a gastar 30, de 440 e por aí vai, né? Porque também, o mais legal da representação dos personagens são os defeitos. É o personagem representar o defeito que o personagem dele possui, tá? Então nós temos aí bastante defeitos: atenção desviada, azíago, amnésia, azar, amnésia temporária, analfabeto, autismo, alcoolismo, ageusia, código de honra, batalha, tá tudo aqui. Então é legal os seus personagens comprarem e é a parte que vai causar às vezes algum problema para o grupo, né? Então é bem bacana essa parte aqui das desvantagens. Vamos lá, eu acho que chegamos na parte onde nós paramos nos últimos tutoriais. Nós temos aí mundo, né? O personagem faz alguma descriçãozinha aí de ciência, magia, gênero, época, período, ano, detalhes, tá? Anotação geral, aqui deixamos espaço para nome do bar, nome do guia, nome do mago que eu conversei, tá? Pra vocês anotarem aí os espaços. E aqui é onde vai fazer o jogo funcionar na parte da prática, né? Na parte da porrada, o que for aí. As habilidades. Como que funcionam essas habilidades aí? Nós temos aqui o custo, a especialização e o nível de especialização, tá? O seu personagem, ele vai comprar uma habilidade e essa habilidade vai dizer se para aprender ela é de muito fácil a muito difícil, certo? E os pontos que você gastar vão ter essas variantes, ok? Então vamos devagar. Vamos lá. Você tem 3 níveis de aprendizado: especialistas, sozinho e mestre. Quando estiver comprando uma especialização, vou colocar aqui numa especialização, acrobacia, tá? Acrobacia é uma especialização artística, difícil, baseado na sua flexibilidade e só pode ser aprendido com o mestre. O mestre do jogo, ele pode limitar isso. Ele pode falar: ó, galera, só com o mestre agora, com o mestre não vai poder aprender.
Eu vou passar aqui um pouquinho, deixa eu me ver se eu tenho. Depois eu mostro o personagem rápido para vocês. Então, ó, o mestre pode falar, só pode comprar até especialista. Mestre não, a não ser que tenha uma história boa. Tá? Senão o cara vai aparecer com katana e aí você não tem como explicar isso daí. Então vamos lá, voltando. Como que funciona? Tem toda a explicaçãozinha aqui, eu vou tentar resumir para vocês um pouquinho, tá? Os testes são feitos com 2D10. Okay? 18 e 19 é falha total e 1 e 2 é sucesso total. Quando você compra uma habilidade, que nem a gente viu lá atrás, acrobacia. Vamos pegar a acrobacia. Ela é difícil, custa meio. E ele é baseado na sua flexibilidade, ok? Então você vai lá na fichinha do seu personagem e vai olhar. Meu personagem tem, vamos supor, 5 de flexibilidade. Beleza, seu personagem tem 5 de flexibilidade. Guarda aí só pra gente ver como que funciona. Ele vai sair com esses 5. Esses 5 pontos já estão ali, tá? Guarda esses 5. O que você comprar a mais vai ser vezes meio. Então se você comprar mais 10 pontos, vezes meio, vai virar 5. Correto? Somando os 5 do flex, você vai ter 10 de nível de especialização. Ok? Então eu marco aqui. Acrobacia, 10 pontos vezes meio, vai me dar 5 pontos, somado com 5 do flex, 10 de nível de especialização. E que para passar eu vou ter que, por exemplo, jogar um dado de 20, 2 dados de 10, desculpa, e tentar tirar 10 ou menos. Fácil, tem todas as regras aqui, tem regrinhas para números quebrados, tá? É bom, deixa o número quebrado. Se der 10,40, 10,50, 10,25, deixa, porque esses pontinhos quebrados vão contar na hora que você estiver evoluindo. A gente viu lá no começo o personagem através de sabedoria. Ok? Então você tem separado eles são separados em artísticos. Então vocês vão ver aqui A, B, C, D, E em dons artísticos, ok? Então todos aqui os artísticos. São muitas habilidades, pessoal, muitas habilidades mesmo. Eu tenho certeza que não deixei nada de fora, mas sempre tem coisa que fica fora, né? Depois você tem científicas e biológicas, tá? Agronomia, anatomia, administração, arquitetura. Tem alguns que tem mais de um pré-definido. Por exemplo, aqui, ó, adestramento de montaria. É sabedoria mais coeficiente emocional. Então eu tenho que somar esses dois, dividir por 2. Tá? Pô, eu não tenho, sei lá, surgiu, o mestre pediu um teste de astronomia para mim. Eu não tenho astronomia. Qual que é o pré-definido? Você vai ver qual que é o seu atributo base, que é sabedoria. Eu tenho 5 de sabedoria. E aí se eu jogar 5 contra 2d10. É o pré-definido. Okay? O pré-definido é sempre o atributo base. Ou a soma deles, por aí vai. Tá? Depois você tem as de combate. Tá? Quando eu quero chegar aqui, vamos tentar chegar. Vamos ver se eu consigo chegar a armas de fogo, armas de pólvora, armas de haste. Tá? Todas as explicações, tá? O personagem rápido, a gente tirou a explicação. Porque olha quanta coisa que tem que rolar, né? Então tá ali, separadinho por tabela. E aí nessa tabela tá já a página, você pode encontrar a explicação. Então já vou mostrar ele pra vocês. Espada curta, vamos chegar na parte de magia. Sociais. Aqui, naturais, sobrevivência. Furtivas. Específicas de magia. Então nós temos ali, ó, nosso alquimista, aplicar ilusão, criar elemento, né, os passos que a gente viu, adicionar atributo, alterar elemento, capturar elemento, criação, curar, tá tudo aqueles cursos que a gente viu lá de magia lá para trás, tá aqui, ó. E algumas coisas a mais, né? Ó, criar artefato, destruir ligação. Então o mago poderoso pode evitar que o outro faça a ligação dele e faça magia, né? Drenar alma, tá tudo aqui, ó. E depois nós temos também a mesma coisa
para específicas de psiquismo. Ação, concentração, destruição, levitação, conexão, regeneração, tá tudo aqui bonitinho também. Ok? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui o que fizemos no personagem rápido, né? O personagem rápido foi o que vocês acabaram de ver, só que ele tá ali, ó. Personalidade, traço de personalidade, tá lá, avareza, 20 pontos, página 74. Tá tudo isso que a gente viu, tudo que a gente viu aqui, ó. Hábitos não, né? Personalidade, qualidades, defeitos, habilidades, estão todos aqui no personagem rápido, tá? Então tá lá o ponto. Ah, pô, eu não sei o que é hipoalgia, página 93, vai lá e lê. Nós temos aqui também as habilidades, então tá lá. Agronomia, produto base de sabedoria, especialista, difícil, página 128. Okay? É um guia rápido, é um guia de 22 páginas, né? Um guia rápido para o pessoal não ficar procurando livro. Já dá para você montar um pouquinho e uma ficha limpa para imprimir. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso segundo tutorial. No próximo tutorial nós vamos falar sobre isso daqui, tá? Vamos falar sobre isso, acabar já, né? Falar sobre as regras de armas, as regras para vocês criarem suas armas à vontade, né? E as regras de armaduras e partes vitais do corpo, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja rápido, dinâmico, espero que esteja ajudando vocês e a gente se vê na próxima, terceiro e último tutorial. Um abraço e até lá!